Graças a Deus. Estamos aqui para falar hoje sobre a carta do Apocalipse. Apocalipse. Nós vamos falar sobre o Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Ele diz assim: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Deus está falando para João. Então ele está dizendo aqui que é para escrever tudo que se vê. Meus irmãos, minhas irmãs, filhos e filhas de Deus, você está vendo tudo que está acontecendo nas igrejas. Não é diferente do que está escrito aqui na Bíblia. Então, vamos ler, para a gente podermos compreender. O versículo de Apocalipse do capítulo 1, versículo 4 ao 6, diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graças e paz seja convosco, na parte daquele que é, e que era, e que há de vir, ó Deus, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Vejam que Deus fez conosco por Jesus Cristo. Jesus está nos dizendo aqui, a paz de Deus está nos dizendo que ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Ele é o príncipe dos reis da terra. Jesus é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nós fomos lavados, comprados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Foi de graça? Não foi totalmente de graça. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário e verteu o sangue carmesim dele por mim e por você, amados e amadas. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Nos remindo, nos lavando com o sangue dele, nos purificando, ele nos fez reis e sacerdotes. Glória e poder para todo sempre. Amém. Então veja, Deus, na avaliação que ele faz das igrejas, que igreja, irmãos? A igreja é eu e vocês. Nós somos a igreja. Que igreja, irmão? Os comprados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, remido para ser reis e sacerdotes. Nós somos isso. Que a palavra de Deus está dizendo. Nós somos reis e sacerdotes. Está dizendo aqui. Entenderam? Então nós temos que buscar a vivermos em vidas purificadas na presença de Deus. Porque só Ele, para Ele, toda a honra, toda a glória, por tudo que Ele fez, está fazendo na minha vida, na sua vida, na vida de todos que vivem para Deus. Então, Ele está nos dizendo, essa descrição é de íntima relação com os fatos que ocorrem na igreja. Então, tudo isso que Ele falou aqui, ele vai ser feita uma relação com as 7 igrejas de Apocalipse. Nós vamos ler cada dia uma igreja. Okay? Então, como é? Eles apresentando aqui como será feito observação nas igrejas, através dos elogios, através das punições, através das promessas, através do endereçamento. Então, o que ele está dizendo? Os elogios para a igreja. As cartas seguem apresentando os elogios de Jesus, aquelas coisas que ele aprova em cada igreja local. Ele vai ver como é aquela igreja vai falar. Aqui a única exceção é a igreja de Laodiceia, na qual o Senhor não encontrou qualquer fato que merecesse destaque. Jesus faz severas repreensões, cujo propósito é corrigir aspectos fundamentais da vida cristã. Então, ele não encontrou. A igreja de Laodiceia, ele não encontrou elogios. Não tinha elogio na igreja de Laodiceia. Só teve crítica, julgamento, correção e promessa. Elogio não teve. Então vamos viver na presença de Deus, para que Deus encontre nesta igreja, na sua igreja, maravilhas na sua vida e possa elogiar o seu trabalho na obra de Deus.
Nós temos que buscar isso, a sermos correto, fiel para com Deus, para que Ele encontre uma igreja buscando a perfeição. Então, as punições. O Senhor faz advertência acerca das punições que estavam reservadas àquelas comunidades que não corrigissem as falhas mencionadas nas representações. Então, ele falava as punições, todos os erros. Ele advertia quanto aos erros, às falhas. Se não se corrigisse, ia ser punido. Apenas a igreja de Esmirna e Filadélfia merecem promessas especiais, ao invés de advertência. Porque eles cumpriram, a Esmirna cumpriu o que Jesus estava dizendo. A Esmirna e a Filadélfia, elas cumpriram aquilo que Jesus estava falando. Então, elas merecem promessas, só recebem promessas de Deus, que está fazendo tudo, buscando fazer tudo corretamente. Nós temos que ler as 7 igrejas de Apocalipse para compreendermos o que Deus está nos ensinando, que é uma igreja, como deve ser a igreja do Senhor. As promessas. Jesus ele faz a todos os tipos de comunidade, representada pelas 7 igrejas. Promessas escatológicas a serem cumpridas por ocasião da implantação do reino de Deus. O importante é observar que todas as 7 igrejas recebem as promessas escatológicas, mesmo aquelas que receberam de Jesus as mais sérias advertências. Então, receber advertência, o Espírito Santo está falando com você, igreja, que você está faltando, não faça isso, não faça assim. Se corrija, busque a correção, busque ler a palavra de Deus, busque examinar o homem a si mesmo, examine-te por dentro, o que está escrito na palavra de Deus. Eu estou fazendo correto, eu estou fazendo certo. Se não estiver fazendo certo, busque fazer certo, busque a correção, segundo a palavra de Deus. Okay? Para que Deus venha e derrame as promessas que já estão estabelecidas na sua palavra sobre mim, sobre você. O templo é tijolo, é madeira, eles não têm promessa. Quem tem promessas são as pessoas que ali congregam. A igreja é ali as pessoas congregando. Aquele templo é o templo para cobrir, para nós reunirmos, né? Que Deus estabeleceu, o tabernáculo, para a gente poder estar se reunindo, a igreja se reunir ali dentro, ok? Então, nós podemos ver, então, estas cartas foram destinadas originalmente a comunidades reais da Ásia Menor, que enfrentavam problemas e aflições em sua caminhada cristã. Estas cartas representam e são dirigidas à Igreja Universal de sua totalidade. Quer dizer, elas foram dirigidas às igrejas da Ásia Menor, mas elas hoje, quando nós lemos e estudamos a igreja, comparamos com as igrejas que tem na terra, nós vamos ver que muitas delas são parecidas com essas igrejas aqui. E precisamos buscar a correção, receber a advertência do Senhor Jesus, nos corrigir para recebermos as promessas. Deus abençoe, Pai. Podemos observar que os fatos citados nos permitem chegar ainda às seguintes conclusões. Jesus considera a sua igreja pura, de alto valor, pois a comparou com candeeiros de ouro. Apocalipse 12, 20. Nós temos que observar isso. As comparações que o Senhor fala para nós compreendermos a palavra dele. Metal que não se mistura com nenhum outro e que possui elevado preço. Os candeeiros de ouro. Temos um Deus que se fez homem e mesmo exaltado junto ao Pai, permanece no meio dos candeeiros, vivendo e intercedendo por sua igreja. Oh Deus maravilhoso! Possuímos um Senhor que não está apenas acompanhando o desenrolar da vida de sua igreja, mas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Oh Deus! Ele está atuando na vida diária de cada igreja. Ele está dentro de mim, de você. Ele caminha conosco, mudando a nossa história. A igreja é de cada membro do seu corpo. A igreja somos nós. Aquele lá de tijolo é templo. Nós temos que ter Jesus dentro do nosso coração. O Senhor dentro do nosso coração. Oh Deus maravilhoso. Temos um Deus que conhece tudo o que se passa na sua igreja, que se passa comigo, que se passa com você. Ele sabe todas as coisas. Por 7 vezes,
O Senhor repete nas cartas a palavra: conheço tuas obras. Conheço tua tribulação na igreja de Esmirna. Conheço o lugar que habitas, Pérgamo. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço te atira. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Filadélfia, conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Laodiceia, és o nosso Senhor. A igreja de Laodiceia era assim, nem é fria nem é quente, né? A igreja de Filadélfia, ele dizia que esta está porta aberta. Ele conhecia a igreja de Filadélfia, conhece todos os tipos de igreja, ele está dizendo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, plenamente onisciente, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. E por isso, capaz de ser o nosso perfeito sumo sacerdote. Hebreus 7, 26. Deus, muito obrigado por essa palavra tão maravilhosa. Eu queria entender as igrejas, né? Como eram as igrejas. Eu chegava falando para minha filha: mas filha, eu não entendo como é que as pessoas fazem as coisas tão erradas, eu não sei, meu Deus. Eu comecei a estudar sobre as igrejas, fui vendo que cada igreja uma é diferente da outra, não segue o mesmo padrão. Finalmente, observamos também nas cartas a ocorrência de um delicioso contraste. Mesmo Jesus, que se dirige, por exemplo, à igreja de Laodiceia de maneira quase rude, dizendo estar a ponto de vomitá-la da sua boca, Apocalipse 3,16, é o mesmo que diz a esta igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, fica bem claro que o objetivo do Senhor é sempre buscar e disciplinar a ovelha perdida e promover uma restauração completa. Esse é o nosso Deus maravilhoso que nós servimos, né? Que nós estamos aqui presentes com Ele. Pai, muito obrigada por essa palavra, por nos ensinar, meu Deus e meu Pai, sobre como é a igreja, de modo geral, fazendo essa apresentação da carta de Apocalipse sobre as igrejas da Ásia. Pai, muito obrigada por essa palavra maravilhosa. Nós te agradecemos, Senhor. Nos dá porção de sabedoria cada um de nós para entendermos a tua palavra, compreendermos a tua palavra, praticarmos em nossas vidas que somos a tua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus, dá porção de sabedoria, porção de inteligência espiritual, porção de entendimento desta palavra maravilhosa. Muito obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Assine o canal da serva Lúcia Costa. No YouTube, Ministério Jesus Ensina. Clique, inscrever-se, sino todas. Clique, inscrever-se, sino todas. Que o rosto do Pai resplandeça sobre o nosso rosto. O amor, a graça, a misericórdia do Pai estejam presentes sobre mim e sobre você. Em nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Receba a sua bênção, a sua vitória. Receba a ministração do Espírito Santo sobre as cartas do Apocalipse. Nós somos a igreja. Veja como você está sendo igreja perante as obras do Senhor. Em nome de Jesus, amém.